uma honra muito grande poder participar de um evento em que estão presentes advogados públicos e privados, além de magistrados, e justamente para celebrar os 25 anos da Carta Política que restabeleceu a liberdade de expressão, os direitos e as garantias individuais e outras questões que haviam sido suprimidas e que tanto mal fizeram ao país nos anos negros da ditadura militar. O tema específico que nos traz aqui hoje, além da celebração dos 25 anos da Carta Política, é mais específico e atrelado justamente à questão do sistema tributário. Esse sistema tributário, introduzido na Carta de 88, ele tinha como uma de suas finalidades justamente fomentar o pacto federativo, atribuir maior autonomia política aos entes federados, no pressuposto de que essa autonomia adviria justamente dessa autonomia financeira. Criaram-se, então, novos campos impositivos, mas muitas mazelas até então existentes continuam perdurando até hoje. Há impostos de índole nacional que, infelizmente, continuam integrando o campo impositivo de Estados federados. Existe esse problema da guerra fiscal. Há 25 anos ainda estamos discutindo questões atreladas ao local de prestação de serviço do ISS, e não foram poucos os eventos que fizemos aqui nesse fórum permanente, do Dr. Gustavo Gama, do Dr. Maurício Faro. Quer dizer, são discussões que persistem ao longo desses 25 anos. Fato é que a introdução desse sistema tributário, com essa perspectiva de uma nova autonomia financeira, redundou 25 anos após a promulgação da Carta Política em mais de 80 tributos a serem cumpridos pelos cidadãos brasileiros, pelas pessoas naturais, por pessoas físicas, e um recente estudo do Banco Mundial dá conta que só em relação ao cumprimento das obrigações acessórias, as empresas gastam, em média, 2.600 horas anuais, o que impõe a elas a criação de departamentos específicos para atender a esse cipoal de obrigações. E é justamente nesse contexto, então, que nós vamos passar a tratar aqui das atualidades da questão da responsabilização dos administradores pelas dívidas das sociedades, à luz da jurisprudência atual do STJ e do Superior Tribunal de Justiça. Há uma preocupação muito grande hoje em se tornar cada vez mais transparente o giro dos negócios, seja em função ao interesse dos acionistas, mas também de terceiros diretamente interessados na governança, na transparência da administração dos negócios. E é justamente por isso que foi criado um arcabouço legislativo no sentido de se estabelecer regras pertinentes à rigidez em controles de auditoria, de governança corporativa e, além disso, também regras específicas para a responsabilização dos administradores. Bem, no âmbito do direito tributário, já existe uma matriz legal que norteia a regra, que norteia justamente a hipótese em que os administradores eles podem assumir responsabilidade pelas dívidas das sociedades que eles administram. E essa matriz está inserta lá no artigo 135 do Código Tributário Nacional, que é uma lei de eficácia complementar recepcionada pela Carta de 88 e que, na verdade, atende justamente o artigo 146.3, que delega à lei complementar a edição de normas gerais sobre matéria tributária, a incluída a questão da responsabilidade. Pois bem, no que interessa a nós aqui hoje sobre o tema que estamos tratando, diz lá o 135, que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias, resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei. Aí vem o inciso 3, os diretores, gerentes ou representantes. Ou seja, o que se estabelece aí é uma regra clara de que a responsabilidade dessas pessoas, desses diretores, gerentes, desses administradores, ela não pode simplesmente ser estabelecida em lei. Ela decorre sempre e necessariamente de algum ato, tem que ser identificada pontualmente. E que ato é esse? É um ato que diz respeito justamente aos poderes de gestão desses administradores.
Eles, na verdade, somente assumem a responsabilidade pessoal pelas dívidas da sociedade nas hipóteses em que tiverem promovido algum ato de má gestão, que tiverem agido com excesso de poderes, infringindo a lei, infringindo o contrato, nas hipóteses em que, na verdade, retêm o tributo, mas não recolhem, ou que deixam de retê-lo e dão outra destinação a esses recursos, quando custeiam as despesas próprias com recursos da sociedade, quando vendem por valor superavaliado imóveis próprios para a sociedade ou subavaliado da sociedade para ele ou para terceiros em detrimento da sociedade. Ou seja, é algum ato que infringe essas situações previstas no 135 e que redunda ou numa obrigação ou também no inadimplemento da obrigação que surgiu à época em que ele estava na gestão. Essa redação, justamente por não ser um texto absolutamente conclusivo, ela vem já há muito tempo dando ensejo a diversas dúvidas, a diversas controvérsias em sede judicial. E eu destaquei já a partir de agora algumas das questões mais polêmicas que vêm acontecendo ao longo do tempo e desfecham na situação e nos problemas atuais à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então, a primeira oscilação em relação a essa questão da responsabilidade tributária era sobre que tipo de responsabilidade o sócio assume por ter por ter praticado a má gestão. Essa responsabilidade, ela é solidária, essa responsabilidade, ela é pessoal, e sendo pessoal, ela é substitutiva, ela, na verdade, é subsidiária, ou seja, ele só assumiria a responsabilidade nas hipóteses em que a sociedade não honrasse aquela dívida. E aí a gente se depara com alguma perplexidade, com dúvidas que, na verdade, até hoje não encontram solução, porque há decisões de todos os tipos, no âmbito do próprio STJ. E eu procurei destacar algumas, inclusive a partir de súmulas, como a primeira, a subsidiária, trata da primeira sessão, quando firmaram o entendimento em relação à falta do pagamento. E diz lá, a simples falta de pagamento não configura por si só nem tese circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária dos sócios. Já uma outra decisão, logo em seguida, trata a questão como uma responsabilidade substitutiva, como se a responsabilidade passasse a ser apenas daquele que infringiu a lei ou o contrato social e não da sociedade. E já a súmula 430, que também trata do inadimplemento da obrigação, ela já se refere como a questão da responsabilidade solidária. Efeito prático dessa circunstância, evidentemente, é o momento em que deve ser feita a expropriação dos bens. Segundo o professor, o desembargador federal Leandro Pausen, a responsabilidade do gestor, à luz do artigo 135, ela somente seria solidária nas hipóteses em que houvesse um benefício da sociedade em função daquela má gestão. É aquele que não retém os recursos, ou que retém, mas não recolhe e usa em proveito próprio da sociedade, ou outra circunstância dessa natureza. Enfim, ainda não há definitivamente uma posição jurisprudencial formada sobre que tipo de responsabilidade é que surge da redação desse artigo 135 do Código Tributário Nacional. Uma outra oscilação na jurisprudência que houve, hoje já está pacificado, dizia respeito justamente sobre se o simples não recolhimento do tributo já ensejaria a responsabilidade do sócio-gerente. Até meados dos anos 90, concluía-se que sim, que o não recolhimento era uma infração, era um ilícito, que de fato mas um ilícito apto a ensejar a responsabilidade pessoal dele. O que se concluiu com a evolução da jurisprudência foi justamente que essa simples desconsideração, essa responsabilização nessa hipótese, ela banalizaria a personalidade jurídica e seria aí uma ferramenta de inibição dos negócios, e seria absolutamente desarrazoado e desproporcional. E isso ensejou, então, o verbete 430 da súmula do STJ desse teor. Em seguida, eu quero destacar aqui uma outra controvérsia que perdurou durante algum tempo, que dizia respeito à questão da dissolução irregular da empresa, nas hipóteses em que há uma alteração
do domicílio sem que, ao mesmo tempo, essa alteração fosse comunicada às autoridades competentes. O que se discutiu durante algum tempo é que, na verdade, essa dissolução irregular ela seria um indício de fraude, mas um indício que, de per si, não seria suficiente a ensejar a responsabilidade pessoal dos sócios. E aí, o que se firmou, ao final, é que não. Enfim, houve decisões no sentido de que enfim, entendimentos diversos no âmbito do próprio STJ que redundaram numa súmula que até hoje ainda gera controvérsia. E a súmula é essa 435, que trata justamente da presunção da dissolução irregular e da possibilidade do redirecionamento para o sócio-gerente. E aí os dois entendimentos, então, que oscilantes, um majoritário e outro minoritário, decorrentes da interpretação dessa súmula de teor dúbio, são justamente duas circunstâncias. A primeira, que é um entendimento minoritário, o ministro Mauro Campo é um dos que defendem essa tese, é aquela que disse o seguinte: olha, uma vez que seja constatada a dissolução irregular, essa simples dissolução, ela importa no redirecionamento válido da execução fiscal na pessoa do sócio-gerente à época da ocorrência do fato gerador. Já o entendimento majoritário diz o seguinte: não, esse redirecionamento, na verdade, ele pressupõe que, ao mesmo tempo, aquele que estivesse à frente, que estivesse com poderes de gestão na data da ocorrência do fato gerador, seja o mesmo que deliberadamente tenha, de modo fraudulento, encerrado de modo irregular as atividades daquela sociedade. Vale dizer, dissolvido irregularmente aquelas atividades. Recentemente, agora, o jornal Valor Econômico trouxe a notícia de que teria havido uma discussão no âmbito da primeira sessão, já sobre a sistemática do recurso repetitivo. Eu não identifiquei o precedente julgado, fizemos uma pesquisa aprofundada, e que a decisão firmada ali seria no sentido de que a dissolução irregular já ocasionaria, permitiria, sim, o redirecionamento da execução contra o sócio constante do contrato social à época daquela dissolução irregular, mas não autoriza que retroaja e atinja a pessoa do sócio constante do contrato social à época do fato gerador. Aí, nesses casos, sim, teria que haver a prova da fraude ou da dissolução fraudulenta. Bem, outra questão que muitas controvérsias também trouxe no âmbito da interpretação do conteúdo e alcance do artigo 135 do Código Tributário Nacional foi essa aberração legislativa que era o artigo 13 da Lei 8620 de 93. O que esse artigo fez foi simplesmente particularizar os sócios da sociedade limitada e transformá-los em devedores. E aí é interessante ver o parágrafo único, que diz que os diretores eles respondem solidária e subsidiariamente. Quer dizer, se é solidário, não é subsidiário. Se é subsidiário, não é solidário. Se é subsidiário, tem o benefício de ordem. Se é solidário, está todo mundo junto pelo pagamento todo. Mas o fato é que, na verdade, sem que se respeitasse o artigo 135, sem que se fosse necessária a comprovação do ato ilícito, do ato que infringe o contrato social, do ato que infringe a lei, sem que se demonstrasse a ocorrência de qualquer excesso de poderes, quis lá o legislador, no sentido de garantir a segurança dos débitos previdenciários, comunicar a responsabilidade solidária aos sócios da sociedade limitada, aos sócios e à sociedade. E aí, essa questão, como não poderia deixar de ser, por um passeio de violações a cláusulas constitucionais, a cláusulas infraconstitucionais, tal como o artigo 135 do Código Tributário Nacional, redundou em múltiplas discussões judiciais no âmbito de execuções fiscais ao longo do país. O entendimento, então, no âmbito do STJ, que prevaleceu estranhamente até meados de 2004,
foi no sentido de considerar válida aquela solidariedade estabelecida em lei sem atender aos ditames do artigo 135. O que se dizia, o ministro Fux era um dos defensores, depois ele mudou de posição, é que como o artigo 124 do Código Tributário Nacional estabelece que a lei pode validamente prever hipóteses de solidariedade para o cumprimento da obrigação tributária, eles poderiam, então, validamente fazer com que o sócio respondesse pelas dívidas da sociedade. Entretanto, esse entendimento, ele, na verdade, foi alvo de muita controvérsia, e essa controvérsia, na verdade, dizia respeito também sobre a questão da interpretação do artigo 124, porque a solidariedade, a inclusão de alguém como solidário pelo pagamento de uma dívida tributária, necessariamente pressupõe que esse alguém contracene com o ator principal da obrigação tributária, faz com que esse alguém ele tenha uma participação direta ou indireta, ou a possibilidade de permitir o recolhimento daquela obrigação tributária, e que, na verdade, a regra matriz era do 135, por delegação expressa da Carta Política, no âmbito do seu artigo 146, o Superior Tribunal de Justiça ele modificou o seu entendimento, já em 2007, repetido em 2010, sob a sistemática do recurso repetitivo, justamente firmando o entendimento da ilegalidade do artigo 13 da 8620. Como se não bastasse, agora, em 2011, essa questão foi submetida sob um viés constitucional para o plenário do Supremo Tribunal Federal, e o leading case é esse que está destacado na apresentação da relatoria da ministra Ellen Grace. E após uma longa discussão, um voto muito bem lançado, a ministra concluiu justamente, em primeiro lugar, que havia aí um vício formal de inconstitucionalidade, no que diz respeito justamente à competência de lei complementar para tratar de normas gerais de direito tributário, é incluída a questão da responsabilidade, e que já nesse particular violaria o artigo 146.3, mas que, ao mesmo tempo, também houve um vício explícito de inconstitucionalidade material, já que essa absurda solidariedade imposta pelo artigo 13 da 8620, ainda que funcionasse como uma ferramenta de segurança ao recolhimento da Seguridade Social, de outro lado, e de modo desproporcional e desarrazoado, ocasionou, sim, uma manifesta insegurança jurídica e um fator inibidor dos negócios jurídicos no Brasil. Era, segundo ela, uma ferramenta legal que inibia o exercício da livre empresa, o exercício da atividade empresarial no Brasil, e esse entendimento também sobre o vício material foi reconhecido e chancelado pelos demais ministros daquele colegiado. Pois bem, a despeito do entendimento consolidado no âmbito dessas duas cortes superiores, havia ainda em curso, como há até hoje, um estoque, um acervo de centenas de milhares de processos que acumulam e abarrotam os gabinetes dos juízes federais por todo o território nacional, merecendo destaque também que essa regra da 8620, na verdade, ela é repetida também por alguns outros entes federados, e outros precedentes que tratam da mesma questão dão conta desse problema. Então, quer dizer, os juízes se deparavam com essas execuções fiscais, em que a CDA já veiculava, já trazia aí o sócio como responsável tributário, sem que houvesse aí a demonstração de qualquer ilicitude que ele houvesse praticado no curso de sua gestão. E aí vem o STJ. E aí começa o problema. E aí vem o STJ, num precedente que, na verdade, foi julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, relatora a ministra Denise Arruda, e, surpreendentemente, num voto simplório, em que, na verdade, se resume, redunda apenas em menção a outros votos, a outros precedentes da própria Corte, mas cujo único argumento para a conclusão que nós vamos falar em seguida é o seguinte: olha,
pelo artigo 204 do Código Tributário Nacional, a certidão da dívida ativa, ela é revestida dos pressupostos de liquidez e certeza. Então, se já consta da certidão da CDA o nome do sócio, a prova de que ele, na verdade, não praticou o ato ilícito cabe a ele. E como demanda de ilação probatória, não há que se falar em exceção de pré-executividade. Então, veja, ela impôs, o STJ acabou impondo ao contribuinte, ao sócio, que muitas vezes já há anos estava fora daquela sociedade, que nem tinha poder, alguns deles nem poder de gestão tinham, a responsabilidade para se defender através de embargos à execução, e todos aqui sabem as agruras que se passam quando se tem que garantir uma penhora, e hoje estamos em época de bloqueio online, hoje estamos em época de cadastro de devedores, hoje estamos em época de certidões negativas que atrapalham e perturbam o giro dos negócios no Brasil, e ao mesmo tempo em que ela prestigia a CDA, a presunção de liquidez e certeza, é como se a inscrição em dívida ativa, ao ver dos magistrados que firmaram esse precedente, tivesse o condão de proceder ao próprio lançamento. Não, mas não é verdade, e aí? E aí, vejam, quer dizer, o artigo 204 ele não pode ser interpretado literalmente sem que se sopesem a ele cláusulas constitucionais e infraconstitucionais e da razoabilidade para que se entenda que a presunção da liquidez e certeza, ela antecede a verificação dos pressupostos regulares à inscrição daquela certidão, à formação daquela certidão, à origem do crédito, ao processo regular, ao procedimento, à ampla defesa. Pois bem, esse entendimento, na verdade, acabou sob a sistemática do recurso repetitivo, ainda que não tenha eficácia vinculante, tem uma eficácia, como a Procuradoria da Fazenda hoje chama, uma eficácia persuasiva. Ela, na verdade, cria filtros e, na verdade, impede que determinados recursos subam ao Superior Tribunal de Justiça. E aí, eu já, nesse particular, eu tenho mais 5 minutinhos, né, doutor Ciara? Vou procurar ser mais breve. E aí, nesse particular, já logo em seguida a esse precedente, eu queria destacar, e já merecendo alguns aplausos, a edição da portaria PGFN número 180, em que, apesar de dispor de um precedente em seu favor, disse lá o procurador-geral e que, olha, a responsabilização do sócio pressupõe que haja uma declaração fundamentada de uma daquelas 3 hipóteses do artigo 135 ou da dissolução irregular. E aí, em seguida, a portaria escorrega quando atribui responsabilidade solidária nos casos da dissolução irregular, conferindo, como se dizia na época de colégio, a Bangu, não é, Bichara? A Bangu, responsabilidade solidária ao sócio que estava à frente da empresa, à época da dissolução irregular, e ao sócio que estava à época do fato gerador. Mas a própria Procuradoria, mais recentemente, e em função da mudança do entendimento jurisprudencial que nós vimos agora, também foi pautada pelo bom senso e modificou aquela regra lá do parágrafo único do artigo 2º e editou um novo parecer. Editou um novo parecer, pugnando ao final pela necessidade de se modificar, de se editar uma nova portaria para que a responsabilidade solidária entre os sócios que constavam no contrato social, à época do nascimento da obrigação tributária, e nas hipóteses em que ele houvesse saído validamente, somente seria responsável solidário com aquele que perpetrou a dissolução irregular, quando essa saída se deu de modo fraudulento. Eu queria destacar aqui apenas que havia um precedente isolado, TRF 2ª Região, do desembargador Luiz Antônio Soares, em que ele dizia que, na verdade, essa alteração societária, ele decidia sempre pela responsabilidade solidária, havendo o sócio que estava à frente da empresa na época do fato gerador, estando na época da dissolução regular ou não. Ele dizia o seguinte: essa alteração do contrato social, na verdade, é uma mera convenção entre particular e, por essa característica, não pode ser oponível perante o fisco. Então, a solidariedade, ao ver dele, seria válida assim. Por sorte,
prevaleceu o bom senso, inclusive no âmbito da Procuradoria da Fazenda, e a saída do sócio somente impõe a ele a responsabilidade solidária nos casos da dissolução regular, quando manifesta a fraude ou o intuito fraudulento na sua saída. E os administradores eram outros que não aqueles advogados. Eu vi declaração, entre aspas, fundamentada a pretexto de atender àquela portaria 180, no sentido de dizer, olha, se ele é mandatário do sócio estrangeiro, é de se esperar que ele, na verdade, zele pelo cumprimento das obrigações dessa sociedade, zele pela obrigação do cumprimento dos seus mandantes. Como o tributo não foi recolhido, como houve a perpetração de um ato de má gestão, ainda que por um outro administrador, ainda que esse administrador houvesse sido, na verdade, constituído por esse advogado, quis lá o sujeito ativo dessa obrigação trazer o advogado para o polo passivo. E aí vocês vejam as agruras e o absurdo dessa situação. Você é advogado, você representa um sócio estrangeiro porque a lei impõe que haja essa representação. Ao mesmo tempo, você tem uma jurisprudência do STJ que diz que não cabe exceção de pré-executividade. Você vai ter que produzir uma prova negativa. Você tem que provar. Eu lhe peço só mais 2 minutinhos. Você vai ter que provar que você não fez nada. Mas como é que eu vou provar que eu não fiz nada? Meu amigo, se vira nos 30, não é? E aí é bloqueio online, e aí, quer dizer, e no caso de um profissional liberal, o absurdo se torna ainda mais eloquente, porque são recursos de uma vida inteira, de um profissional que não tem estabilidade, de um profissional que, na verdade, ele vive do que ele conseguiu juntar ao longo de sua vida. Então, se por um lado eu vejo aí um avanço e o pioneirismo da Procuradoria da Fazenda nesse particular, eu creio que essa portaria ela merece um aperfeiçoamento no sentido de se conferir ao sujeito ativo, àquele que se pretende responsabilizar, a possibilidade do exercício da ampla defesa. Essa questão do precedente lá da ministra Denise Arruda, ela já vem encontrando críticas dentro do âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça e nas 2 turmas que discutem matéria de direito público. O voto, a insatisfação mais eloquente eu vi em todos os precedentes que eu pesquisei foi da ministra Eliana Calmon, em que ela discorre ao longo de 25 páginas sobre o absurdo que é se estabelecer, obrigar a que o sujeito passivo ele faça uma prova negativa, e que o absurdo que é simplesmente se chancelar uma presunção de liquidez e certeza sem que se examine, à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, os requisitos justamente para a expedição dessa CDA, que estão lá no artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais e nos próprios artigos 201 e 203 do Código Tributário Nacional, que diz que a origem do crédito tem que ser estabelecida. E ela fala que esse artigo 204, que é aquele método simplesmente burocrático, ele atende, na verdade, à constituição do crédito em relação ao devedor principal. Regra geral, 90% dos créditos tributários são constituídos hoje no Brasil por autolançamento, por homologação. Há ainda os casos de autoinfração, mas muitas vezes, nos casos de autoinfração, o sujeito passivo não é instado a se defender. Ele não é instado a dizer o porquê que ele não praticou os atos, a mostrar perante a autoridade fazendária que ele não praticou aquele ato. E é o próprio Código Tributário Nacional, quando estabelece quais são as atividades intrínsecas à atividade de lançamento, que diz que, dentre outras condutas, cabe à autoridade fazendária identificar o sujeito passivo. Então, a identificação do sujeito passivo é uma atividade, é uma conduta que encontra guarida no artigo 142 e, necessariamente, tem que anteceder a constituição do crédito tributário e a inscrição do crédito na dívida ativa. Não é a inscrição do crédito na dívida ativa que constitui o crédito tributário. E a responsabilização de um terceiro por uma dívida da sociedade é, sim, a constituição de um crédito tributário. E, nessa condição, tem que atender justamente a essas regras do Código Tributário Nacional. Me faltam 2 minutos, doutor Seara. Encerrando, eu juro que são 5 minutinhos, mas... questão de fato, é questão de fato. Em seguida a esse
equivocado, a nosso ver, e com respeito àquela corte, o STJ, ministro Joaquim Barbosa, em julgamento no âmbito da segunda turma da Corte Suprema, ao negar provimento a um recurso extraordinário do contribuinte, ele, na verdade, fincou as premissas que nós estamos aqui a defender. Ele diz que, na verdade, esses princípios do contraditório e da ampla defesa sempre necessariamente devem permear a constituição do crédito tributário. E ele foi além. Ele, em seguida, ele diz textualmente que exigir, a partir de presunções, como é que ele dizia, inaceitáveis, que seja produzida prova negativa, afronta aí os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, viola regras comezinhas atreladas ao direito público. Então, vejam, logo após essa discussão, esse entendimento da primeira sessão do STJ, já veio o entendimento do Supremo Tribunal em sentido diametralmente oposto. E aí eu trago, para ilustrar, apenas um recente precedente, uma recente questão do STJ, no âmbito já da sistemática de recurso repetitivo, que foi reconhecida a necessidade pela multiplicidade de discussões naquela mesma linha, foi justamente reconhecida a necessidade de se julgar sobre aquela sistemática essa questão. Que questão? Se a declaração de inconstitucionalidade, e esse artigo diz respeito àquela história da base de cálculo da COFINS, das receitas financeiras, enfim, que a receita financeira é tudo aquilo que a empresa, qualquer ingresso, piriri, poró. Se ela, na verdade, afasta automaticamente a presunção de liquidez e certeza, e aí, a partir de então, permitiria que o magistrado extinguisse de ofício a execução fiscal. Essa questão, a nosso ver, já pode começar a fomentar, juntamente com as insatisfações manifestadas pelas duas turmas, uma mudança de entendimento do STJ no sentido de rever aquela decisão, lá da CDA, da presunção de liquidez e certeza. E aí eu trago, a partir daí, como julgamento sobre a sistemática de recurso repetitivo, torno a dizer, não tem eficácia vinculante, ele sim, na verdade, por sua eficácia persuasiva, ele cria filtros para que os recursos que discutam aquela matéria não possam subir às cortes superiores. O que eu tenho visto, e é interessante, já como um movimento da comunidade jurídica, são decisões de juízes singulares que, ao receberem execuções fiscais lastreadas em CDAs que simplesmente veiculem o nome do sócio como responsável, determinam que o sujeito ativo da exação ele emende a inicial e esclareça o porquê, qual a causa de pedir no que toca à responsabilidade daquele sujeito passivo. Então, à luz de tudo o que foi dito, e eu me penitencio por ter esgotado o tempo, eu creio, sinceramente, viu, doutor Sérgio Varela, desembargadora Marinês, que essa decisão, que esse entendimento hoje firmado pelo STJ, ele deve ser reformado. Ele deve ser reformado e essa reforma, eu creio, deve partir de toda a comunidade jurídica, de advogados públicos, com exemplo do que a própria Procuradoria tem feito através de suas portarias, suas listas de matérias que não devem mais ser objeto de recurso, pelos magistrados singulares, pelos próprios ministros das Cortes Superiores e por nós, advogados públicos, advogados privados. Enfim, essas eram as questões mais relevantes sobre as atualidades da discussão sobre o tema. Me peço desculpas por ter estourado o tempo, agradeço a paciência e congratulo mais uma vez o doutor Sérgio Varela por esse grande evento aqui. Muito obrigado.